Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 17 de julho do ano de 2022, aproximadamente às 5 horas e 20 minutos da manhã. Este é o primeiro vídeo de análise técnica que eu trago aqui no canal, primeiro de muitos, assim espero. E hoje nós vamos abordar a divergência de alta do histograma do MACD. Sem muita pirotecnia, porque o canal não tem verba para isso, não vai ter aberturinha enfeitada, nem musiquinha bonitinha, então vamos direto ao assunto. Se liga. Bem, primeiro eu vou contar a historinha de como eu descobri a divergência do histograma do MACD. Isso aconteceu há alguns anos quando eu tive a oportunidade de ler este maravilhoso e-book do Dr. Alexander Elder. E eu sempre olhei com bons olhos a divergência do histograma do MACD, divergência de alta, divergência de baixa. Tive a curiosidade de aplicar em vários tempos gráficos, num tempo gráfico diário, 4 horas, numa hora, enfim, todos os tempos gráficos para ver se a gente encontrava algum padrão recorrente, adicional. E há algum tempo eu tive a iniciativa de publicar esse e-book, também disponível na Amazon, junto lá com o outro e-book do Dr. Alexander Elder, onde aqui eu explorei no gráfico diário a divergência de alta do histograma do MACD combinada com Fibonacci. Eu sempre tive a curiosidade de saber se funcionaria com retrações, com extensões de Fibonacci e de Gantt também. Depois de conhecer esse livro e depois de ter tido a curiosidade de explorar como funcionaria esse padrão combinado com Fibonacci, com as ferramentas de Fibonacci, de extensão e retração de Fibonacci, eu então comecei a explorar o mercado de cripto, utilizando esse método também em diversos tempos gráficos. Bem, voltando aqui para a minha sequência de slides, aqui tem a abertura, apresentação, para quem não me conhece, aqui meu nome, você pode ir adail.marcos, @adail.marcos, e eu vou mostrar para vocês como operar isso aqui, ó, que vocês estão vendo agora na tela, ó, tá vendo? Aqui na tela nós temos em detalhe, aqui ó, bem aqui na tela nós temos em detalhe aqui uma situação que ocorreu agora recentemente, com uma determinada cripto, uma operação no gráfico de 4 horas, explorando essa divergênciazinha aqui, ó, divergência de alta do histograma do MACD, que é fortalecida também com a identificação da divergência do preço com a linha do MACD. E a operação, ela basicamente, a partir da identificação dessa divergência, a gente vai estabelecer alvos, limites, para a gente entender quais são os pontos a partir dos quais ou nos quais esse movimento de alta, que a gente vai explorar a divergência de alta do histograma do MACD, ele pode ser interrompido. Eu uso níveis de retração bem diferentes do que você costumeiramente deve encontrar por aí, mas não é nada absurdo, extraordinário. Dá para a gente, inclusive, incluir essas retrações, esses valores, na ferramenta retração de Fibonacci de qualquer plataforma. Eu uso o TradingView, estou muito satisfeito e a gente tem tido bons desempenhos, boas oportunidades de aprender, lecionando análise técnica aqui no interior da Paraíba, na cidade de Campina Grande. Começa da seguinte maneira. Aqui. Bem, há alguns ajustes que você deve fazer para preparar o setup para você poder operar a divergência de alta no mercado de criptomoedas, tá? Então, swing trade, a gente vai olhar muito e principalmente o histograma do MACD, e o objetivo é a gente operar comprado, né? Portanto, as divergências de alta no mercado de criptomoedas. Isso sempre no gráfico de 4 horas, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês, eu repito, enfatizo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é inserir uma média móvel simples de um período. O que é essa média móvel simples de um período? Ela vai corresponder ao gráfico de linha, porque é opcional, mas assim, eu como professor, como gosto de tudo detalhado, bem explicado, eu ponho o gráfico de linha, essa média móvel de um dia, para reproduzir o gráfico de linha junto com o gráfico de velas.
Então, o gráfico de linha e o gráfico de velas, a gente tem como ter os dois simultaneamente na tela se você botar uma média móvel simples de um período. No caso lá, num gráfico de 4 horas. Já o histograma, já o MACD, você vai botar o indicador MACD. Eu tiro, isso aí é uma questão de preferência, de gosto, depende de cada um, mas eu tiro a linha de sinal. Tudo isso é opcional, depende de cada um, da familiaridade que você tem com os indicadores, com o conhecimento do preço de fechamento lá das velas e principalmente o seu nível de domínio do histograma do MACD como um todo, histograma, a linha do MACD e a linha de sinal. Eu gosto de fazer isso aqui e sempre vou continuar assim, não vou mudar. Média móvel simples de um período e o MACD sem a linha de sinal, ok? Muito bem, fica mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui na minha tela algumas clips que eu selecionei para fazer a apresentação para vocês. Vou pegar aqui, send. Aqui, pronto, é assim que eu gosto. Quando você coloca a média móvel simples de um período no gráfico de 4 horas, aqui essa linha verde, ó, isso aqui é o preço de fechamento, nada mais nada menos do que isso. É um período, então ela reproduz o gráfico de linha junto com o gráfico de velas aqui. E aqui embaixo nós temos o MACD, o indicador MACD, onde eu só deixo o histograma do MACD e a linha do MACD sem a linha de sinal. Muito bem, próximo passo. No próximo passo, aí é que entra um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ter que inserir essas retrações na ferramenta retração de Fibonacci, que tem lá no TradingView. Você vai inserir os níveis 0,309, 0,441, 0,559, 0,702 e 0,893. Tá? Então aqui, para ilustrar, eu tirei um print de quando eu fiz a edição lá da ferramenta, entrei lá com configurações na ferramenta, inseri esses níveis, deixei esses níveis aqui em azul, estão vendo? Ó? E vai ficar mais ou menos com essa aparência aqui, aliás, mais ou menos, não, exatamente com essa aparência aqui, ó. Então, se eu pegar daqui para cá, puxar só para vocês verem. Bem, essa é a aparência final da ferramenta retração de Fibonacci com aqueles níveis que eu mostrei antes, tá vendo? Com aqueles níveis que eu mostrei antes todos em azul, e vocês vão entender o motivo de usar esses níveis de retração, tá? Clicando duas vezes rápido aqui na própria ferramenta retração, você tem a opção de fazer edição. Aqui, ó, como ficou a minha. Eu deixei todas as linhas em branco, tirei aqui o plano de fundo para não atrapalhar tanto a visualização e deixei os níveis que eu acabei de mostrar para vocês em azul, em destaque. Pronto, e assim você só vai precisar disso para operar a divergência de alta do histograma do MACD, reforçada pela divergência também da linha do MACD, para conseguir obter excelentes resultados no gráfico de 4 horas das criptomoedas em operações de swing trade. Já com tudo providenciado, resta a gente começar a exemplificar, mostrar na prática operações reais envolvendo o aproveitamento da divergência de alta do histograma do MACD. Bem, o primeiro passo nessa tela, a gente tem que seguir aqui, ó. Pronto, aqui no slide, no slide 4, no gráfico de 4 horas, você vai tentar identificar divergências de alta com o histograma do MACD e a linha do próprio MACD. Então, aqui, se você observar, o tipo de divergência que eu quero e que eu recomendo, que eu busco nos gráficos de 4 horas, é esse tipo aqui, ó. É o tipo de divergência exatamente como você vai aprender aqui, como tem no livro do Dr. Alexander Elde e também tem aqui no meu e-book, ambos disponíveis lá na Amazon, tá? A divergência, eu gosto da divergência do tipo classificada como ABC, onde você consegue desenhar um triângulo aqui no preço e um triângulo no histograma do MACD. Vamos lá. O primeiro passo é você marcar um ponto que eu gosto de chamar, que eu chamo de ponto A. O que é o ponto A? O ponto A ele é marcado pelo menor nível do histograma do MACD dentro dessa divergência. Então, para quem ainda não viu a divergência, ó, bem rapidinho aqui, só para você reparar. Ó, enquanto aqui você vai verificar essa divergência olhando para o preço de fechamento, portanto, para a linha verde aqui, que é a média móvel de um período. Você vai confrontar os fundos descendentes
na média móvel de um período, que é o gráfico de fechamento, com dois fundos ascendentes nas respectivas datas, né, nas respectivas horas, com dois fundos ascendentes no histograma do MACD. Isso aqui é uma divergência. Isso aqui é uma divergência de alta, chamada divergência de alta, do histograma do MACD, que você reforça percebendo também, para o mesmo intervalo, uma divergência na linha do MACD. Então, esse padrão eu gosto muito, ele costuma render bastante, desde que você siga os passos que eu vou começar a elencar a partir de agora. Deixando tudo organizado, cacuete de professor, né? Tudo passo a passo. Talvez vocês achem um pouco chato no início, mas é preciso fazer isso, na minha opinião, para você dominar o padrão. Eu vou pegar aqui a linha vertical, vou colocá-la aqui nesse ponto, onde eu percebi o início da divergência, e no segundo ponto, onde tem o final da divergência. Mais uma vez, eu vou repetir. A divergência não vai olhar para pavio, você vai olhar para o preço de fechamento. Esse é o objetivo da linha verde aqui, que ela está reproduzindo o preço de fechamento. Então, a divergência tem que ser com o preço de fechamento. Pronto, não repito mais isso. Bem, nesse exato momento, você vai identificar aqui esse ponto, o segundo ponto, que é o primeiro fundo a preço de fechamento e o segundo fundo a preço de fechamento. Eles foram marcados por quais motivos? Os menores níveis observados nos dois fundos ascendentes do histograma do MACD. Então, esse foi o menor nível e aquele foi o menor nível dentro desse intervalinho aqui, dentro desse fundo. O que acontece? Aqui nós vamos, se você perceber, aqui nós vamos desenhar um triângulo assim, dessa forma. Vou desenhar um triângulo dessa forma. Observe o cateto inferior, o cateto de baixo. Ó. E vamos desenhar um triângulo também no preço fechamento, sempre no preço fechamento. Sempre respeitando o fechamento e os níveis lá do histograma do MACD. Assim. E nós temos, portanto, aqui outro triângulo. Então, se você observar o cateto inferior do triângulo do preço e o cateto inferior do triângulo do histograma do MACD, nós temos ratificado, que eu já tinha mostrado antes, uma divergência de alta do histograma do MACD, que ela é chamada de divergência ABC. Por que ABC? Porque a gente costuma chamar esse ponto inicial aqui de A, é o nível inicial, no preço, que ele é definido, esse ponto A, no preço, ele é definido pelo menor nível do histograma do MACD no primeiro fundo, do histograma do MACD dentro da divergência. O ponto B, que ele vai ficar bem aqui. Quem é o ponto B? Ele é definido pelo maior nível, aqui já com o histograma do MACD já positivo, ó, maior nível do histograma do MACD dentro desse intervalo completo. Nesse caso aqui é esse nível. E por fim nós temos o nível C, que é justamente o fundo a preço de fechamento, né, aqui que você vai observar no gráfico. Bem, então nós temos uma divergência do tipo ABC devidamente constituída aqui. Que divergência é essa? É uma divergência de alta, porque você tem dois fundos descendentes no preço e dois fundos ascendentes no histograma do MACD e com o reforço aqui, meus amigos, da divergência da linha do próprio MACD. Então, eu procuro isso aqui que vocês estão vendo agora no gráfico de 4 horas. Eu gosto bastante. Inclusive, se você pegar uma lista de 100 criptomoedas com maior liquidez, com os maiores níveis de liquidez do mercado, e se você quiser viver só de divergência no gráfico de 4 horas desse tipo aqui, você vai passar muito bem, obrigado. Marcamos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, nós temos o ponto A lá no preço e o ponto A no histograma. Ponto B no preço, ponto B no histograma, ponto C no preço, ponto C no histograma. E a divergência da linha do MACD reforçando a oportunidade que se apresenta nesse exato momento aqui para a gente. Que se apresentou, na verdade, né? Foi agora no dia 13 de junho, foi entre o dia 13 e o dia 18 de junho, essa operação, quando ela ocorreu, de fato. Após a caracterização completa da divergência de alta, o que nós devemos fazer? A gente deve procurar o último período em que
o período em que o histograma do MACD antes do A esteve positivo. Então, se você observar, você vai encontrar esse topinho no histograma do MACD. Esse topo no histograma do MACD, você tem que olhar lá para o preço. Você vai procurar a maior máxima no preço, a maior máxima, aqui não é o maior fechamento, é a maior máxima no preço, dentro desse mesmo intervalinho em que ocorreu esse topo no histograma do MACD, tá bom? Então, essa máxima, o que você vai fazer com ela? Você vai marcar. Vamos marcar essa máxima bem aqui, está marcada. No caso aqui, deu 1.4. Se quiser botar uma linha vertical também, para deixar tudo didaticamente organizado. O próximo passo é você encontrar a menor mínima, veja bem, é a menor mínima, não é o menor fechamento, é a menor mínima no entorno do ponto C. Mas nesse entorno do ponto C, é preciso que o histograma do MACD esteja negativo, que foi o que aconteceu aqui. Então, a menor mínima no entorno do ponto C, em que o histograma do MACD esteve negativo, você vai marcar essa mínima. Então, nós temos definidos a maior máxima do topo do MACD que antecede o ponto A, aqui o nível A, e temos marcada a menor mínima no entorno do ponto C, no final da divergência. Definidos a maior máxima e a menor mínima, você vai pegar a retração de Fibonacci já configurada como a gente fez e vai puxar até o final. Você vai puxar da maior máxima até a menor mínima. Feito isso, você vai observar o seguinte detalhe, ó, olha só. Bem, mas vamos investigar um pouco mais aqui esses níveis, ó. Se você prestar bem atenção, você vai aqui reparar que toda vez que alcança uma linha azul dessa, que são os níveis que eu passei no início da aula, o preço sente. O que é o preço sentir? Ele sente a resistência. Ele tem uma certa dificuldade, que pode ser uma dificuldade mais severa, portanto, o padrão ele não gera o desempenho desejado, ou ele pode ser uma dificuldade provisória. Aqui, pegou o nível azul, primeiro nível azul, uma dificuldade provisória. Pegou o segundo nível azul, uma dificuldade provisória. Olha a dificuldade que ele teve mais à frente de ultrapassar a resistência do nível azul novamente. Aqui ele conseguiu passar de uma vez só, mas olha só onde parou a operação, no último nível. No último nível. Lembrando que essas retrações, quais são? São os níveis aqui, voltando, são os níveis 0.309, 0.441, 0.559, 0.702 e 0.893. Então, olha só, a operação ela acabou no nível 0.893, mas na maioria das vezes vai encontrar alguma dificuldade para romper 0.309, 0.441, 0.559, 0.702. Você sempre, na maioria das vezes, você vai encontrar a dificuldade do preço em continuar rompendo as resistências nesses níveis aqui. Mas o ideal é que a operação seja encerrada no 0.893, que no caso da nossa sende aqui, do exemplo, nós configuramos a divergência do tipo ABC, do histograma do MACD, colocamos a retração de Fibonacci da maior máxima do topo do histograma do MACD que antecede o nível A, imediatamente anterior a ele, e marcamos a menor mínima no entorno do nível C aqui no histograma do MACD ainda negativo. Pronto. Traçamos a retração de Fibonacci e observamos o comportamento do preço com base nas resistências em azul, que elas são definidas a partir da retração, como eu mostrei antes para vocês, como coloco aqui nesta ferramenta da retração de Fibonacci. Pode observar mais uma vez, ó, sempre encontra, na maioria das vezes, um pouco de dificuldade. Essa dificuldade ela pode ser passageira ou ela pode ser demorada. O que é uma dificuldade demorada? Ou assim, um nível intransponível naquele momento? É quando ela vai bater no nível azul e vai devolver.
vai bater no nível azul e vai devolver. O movimento de, portanto, de valorização do preço será encerrado. A operação de compra você vai ter que encerrar em algum dado momento, que eu vou mostrar mais à frente como é que a gente encerra da melhor forma possível a operação. Mas o que é que eu quero que você entenda? É que as operações, quando elas, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, quando a operação ela é encerrada, ela acontece em um nível azul desses aqui, ó. Em um desses níveis aqui de retração, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? E quando ela dá certo, da forma como eu acabei de mostrar, e quando a operação dá certo, ela acaba onde? Ela acaba exatamente, meu amigo, aqui no último nível, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, mostrando aqui para vocês que esse último nível é 0,893, tá bom? E como operar? Está montado aqui, digamos, né? Digamos aqui, pronto, você montou a divergência, está esperando a entrada na operação. Eu sugiro dar start na operação assim que o histograma do MACD, presta atenção, ó, assim que o histograma do MACD, depois de você definir o ponto C, assim que ele ficar verde, assim que ele ficar positivo aqui, já caracteriza uma compra. Então a compra seria mais ou menos no rompimento aqui, no rompimento da máxima do candle anterior. Então, toda vez que o histograma do MACD ele vai se aproximando de zero, querendo ficar positivo, o que é que eu faço? Eu marco a máxima, vou marcando a máxima dos candles. O candle que tiver a máxima rompida com o histograma do MACD pela primeira vez positivo, aqui a coluna, ó, o que é que eu faço? O que é que eu recomendo que você faça? Que você embarque na operação. Depois de dado o start na operação de compra, depois de iniciar a operação de compra, como você vai vender? Agora você vai traçar, você vai operar a partir da linha de tendência de alta que você conseguir traçar na linha do MACD. Linha de tendência de alta ela foi perdida lá na frente. Ó. Só que até chegar nos finalmente, aqui no encerramento, na perda dessa linha de tendência de alta aqui inicial do histograma ali, da linha do MACD, o que é que acontece? Acontece isso aqui. Você teve a oportunidade de marcar outra linhazinha, outra LTA aqui intermediária. Então, qual é o segredo na hora de você procurar encerrar a operação? O segredo é você traçar, o segredo é você traçar linhas de tendências LTAs, portanto, na linha do MACD. É prudente que você encerre a operação de compra no momento em que uma linha de tendência do MACD é imediatamente mais próxima dele, né? Assim que perder a linha de tendência, é prudente que você encerre a operação. Bem, daí fica a seu critério. Encerrar a operação quando atinge o último nível ou encerrar a operação quando uma LTA da linha do MACD é perdida. Aí fica a critério do trader, aí fica a critério do cidadão e da cidadã na hora de traçar o planejamento da sua operação. Lembrando que esse nível aqui, ele é, mais uma vez, aí, bem a quinta vez, 0,893, tá? Então é assim que fica definido. Por exemplo, aqui nesse caso, se você tivesse saído exatamente quando encostasse, né, quando atingisse o nível 0,893, você teria feito aqui algo em torno de... Você teria feito algo em torno aqui, deixa eu ver, aproximadamente, deixa me ver, 68% em 6 dias. Veja que ou você poderia ter saído aqui, né, quando encostou no último nível, ou na perda da linha de tendência, na perda da LTA aqui, pela linha do MACD. Olha só, você poderia ter também aqui na pior das hipóteses, ter colocado no bolso essa primeira linha aqui, aproximadamente aí 49%, também em 7 dias, tá? No caso, 49% em 7 dias, na verdade. A anterior que foi em 6 dias.
Bem, é isso. Então, esse padrão ele se repete muito no gráfico de 4 horas das criptomoedas. Basta você procurar, na hora que for estudar essa metodologia, basta você procurar que você vai encontrar, com certeza. E dá para viver disso, só de operar a divergência de alta do histograma do MACD, reforçada pela divergência da linha do MACD, com as 100 criptos de maior liquidez. Só você explorando o gráfico de 4 horas, você consegue ter um bom desempenho e manter esse desempenho satisfatório ao longo do tempo, tá? É isso, meus amigos. Eu particularmente prefiro sair desta operação, né? Eu preferiria, né? Se eu estivesse operando, eu preferiria sim sair. Eu com certeza sairia aqui nos 68% de rentabilidade em 6 dias, porque atingiu o bom e velho 0,893. Ok? Muito bem. Mas aí você escolhe. Quer sair na perda da LTA da linha do MACD? Saia. Quer sair quando atinge o alvo lá de cima? 0,893? Também vai ser. Fique à vontade. Então, isso aí depende de cada um. Mas eu sugiro você esperar esse alvo. Agora, se no meio do caminho a LTA da linha do MACD ela é perdida, é melhor você abortar a operação. Então, para quem prefere, não, eu gosto de operar a LTA do preço. No rompimento dela, eu aborto a operação. Vou logo advertindo aqui que é melhor você operar a perda da LTA da linha do MACD. É bem melhor, porque essa perda geralmente acontece antes da perda da LTA do preço, tá? Pronto, aí recapitulando, meus amigos, detecta a divergência bem direitinho, marca os pontos A, B e C, localiza a maior máxima no topo do histograma do MACD que anteceda o nível A aqui no preço, marque a menor mínima que acontece no entorno do nível C, com o histograma do MACD negativo. Na hora de dar o start na operação, aguarde a primeira coluninha verde, portanto positiva, do histograma do MACD, e você, daí em diante, conduz a operação toda. Vou até apagar aqui para fazer novamente. Você pode conduzir a operação por completo, apenas traçando linhas de tendência de alta, ou LTAs, na nossa linha do MACD. Olha só como funciona. Sempre renove essa linha, sempre renove essa linha. É possível que apareça mais de uma linha de tendência de alta na linha do MACD e você vai operá-la na hora de definir a saída se quiser. Bem, aí você pode agora, nesse exato momento, perguntar o seguinte: então, por que eu preciso desses níveis em azul, todos aqui, se o último é o que mais me interessa? É porque eu vou lhe dizer agora o motivo. O motivo é que toda vez que atinge um nível azul, é possível que a LTA da linha do MACD seja perdida. Então você tem que abortar a saída da operação se a linha do MACD perder a LTA dela. Toda vez que atinge o nível azul, isso é possível de acontecer. Não se esqueça, toda vez que atinge o nível azul, isso é possível de acontecer, tá bom? Como eu vou mostrar um exemplo mais à frente para vocês, em que não pega o último nível, mas mesmo assim você ainda sai da operação com a rentabilidade muito boa, operando, portanto, dando o encerramento da operação na perda da LTA da linha do MACD, tá? Pois muito bem, vejamos agora, remover desenho. E é isso, aqui foi Sandy, valeu, operação sensacional, foi recente agora, em junho. Vamos agora mostrar para vocês ZIL, mesma forma. Ó, de cara você já consegue perceber o padrão.
Não vou desenhar muito agora não, já vou direto ao ponto aqui para a gente ganhar tempo. Bem, as divergências, preço e fechamento, hein? As divergências, dois fundos a preço de fechamento descendentes no preço, dois fundos ascendentes, esse aqui é um fundo, conta como fundo sim, no histograma do MACD, aqui. E reforçado pela divergência também da linha do MACD. Então, o que é isso? Nós temos uma divergência do tipo ABC no MACD no gráfico de 4 horas de ZIL, USDT, e eu quero operar. Primeiro passo, vou marcar logo aqui os pontos A ficou aqui, que eu tenho A, sempre olhando o nível do histograma do MACD, é ele que define onde você vai marcar. Nível B, nível C, aqui. Então nós temos A, B, C, divergência, divergência. Se quiser desenhar o triângulo, fica à vontade. Eu vou passar o triângulo dessa vez, mas você tem que lembrar que aqui é o ponto A. Ponto B, bem aqui, o nosso ponto B. E o ponto C, ou nível C, como queira chamar. Aqui, ó. Pronto, realize logo a maior máxima, o último topo do histograma do MACD antes do nível A foi esse aqui, ó, esse intervalo de tempo. Você vai olhar agora para o preço e vai identificar a maior máxima dentro desse intervalo, onde pela última vez o histograma do MACD fez topo antes do nível A. Maior máxima está bem aqui, ó. E você vai encontrar a menor mínima no entorno do ponto C. Exatamente quando o histograma do MACD está ali negativo, em torno de zero. Feita essa descoberta, vamos marcar aqui feitas, né, essas descobertas, vamos marcar aqui a maior máxima, a menor mínima, e você vai pegar a nossa retração, que está toda pronta já. Olha só que bonito. Liga a maior máxima até a menor mínima, e você vai descobrir que o movimento todo ele foi encerrado no nosso nível final, azulzinho. Tá vendo? Ali ele pegou. Quem é o nívelzinho? Vamos lá, quem é o nívelzinho final? O alvo 0,893. Tá certo? Muito bem. Aí a operação eu teria comprado no rompimento dessa máxima, com esse candle aqui já, né, já partindo para o histograma do MACD, ficou positivo bem aqui, mais à frente. Então na verdade teria comprado no rompimento dessa máxima, do candle que antecede a possibilidade do histograma do MACD ficar positivo, e teria vendido com o alcance do último nível, o 0,893. Então, se a gente for aqui fazer uma aferição desse resultado, a operação teria rendido aí para a gente aproximadamente 59% em 6 dias. Tá bem? Aí, mais uma vez, eu insisto, nunca deixe de traçar LTAs na linha do MACD. Não faça isso. Ou seja, não deixe de traçar LTAs na linha do MACD. Não faça isso. Na outra operação simulada deu certo, nessa aqui também deu certo. Ótimas rentabilidades no mercado de cripto, no gráfico de 4 horas. Aqui uma que quase chegou a 60% em 6 dias, deu quase 10% ao dia, né? Mas poderia ter acontecido de você, não, talvez suba mais. Eu acredito que o preço rompa 0,893, então, meu amigo, fique de olho nas LTAs que você conseguir traçar
na linha do MACD. Uma vez perdida, nós vamos ter uma correção. Nós vamos ter, portanto, uma devolução. E essa devolução pode ser até completa do movimento que você acabou de surfar nessa onda maravilhosa. Bem, aí de novo, eu vou mostrar aqui uma coisa. Eu só vou sair quando perder a LTA do preço. Bem, se você for operar só a LTA do preço, tome muito cuidado. Você vai ganhar ainda, obviamente. Não tenho a menor dúvida disso, mas não tanto quanto ganharia se você tivesse vendido bem aqui. Na perda da LTA da linha do MACD e não na perda da LTA do preço, tá bom? Mais uma operação bem sucedida. E por último, vamos para a Matic USDT. Olha só que legal. Visualizem aí por alguns instantes. Eu preciso explicar, desenhar mais? Não está bem compreendido? Ok. Mas vamos lá. Seria até mais breve agora. Vamos lá, o menor nível do histograma do MACD. Eu já percebo aqui. De cara, o menor nível de histograma do MACD nesse fundo aqui, ó. Então a gente parte até aqui. Temos dois fundos a preço de fechamento descendentes no preço e dois fundos ascendentes no histograma do MACD nos mesmos instantes, ok? Reforçado pela divergência da linha do MACD também aqui, ó. Mesmo nível aqui, mesma coisa, tá vendo? Pronto. Agora, tô sendo mais breve nesse momento por conta do vídeo já está bem esticado. Então nós temos aqui o topo do histograma do MACD é esse, ele tem que anteceder o ponto A, que fica bem aqui o A, né? Então essa é a maior máxima aqui que eu quero, e a menor mínima no entorno do ponto C, que o ponto C vai ficar bem aqui, ó. Feitas as identificações, maior máxima, liga a maior máxima até a menor mínima, e você vai observar a mágica do 0,893. Mais uma vez, eu insisto, cuidado com esses níveis em azul, porque são pontos onde a LTA que você traçou na linha do MACD, ela pode ser perdida. Olha, sempre sente, ó, na maioria das vezes, ó. Sentiu aqui, sentiu lá em cima e 0,893 foi o último alvo, né? Aí não deixe linha de tendência de alta na linha do MACD para você confirmar a saída da operação. Ou sai, já disse, em 0,893, ou saia na perda da linha de tendência de alta na linha do MACD. Vá por ela, não vá pela LTA do preço. Se quiser ir, vá, obviamente, pode usar, não tem problema. Mas eu prefiro, ó, mais uma vez aqui, se por algum motivo você decidiu esperar mais um pouco para saber se o preço subiria mais e não vendeu aqui no nível 0,893, você tem uma chance de sair com altíssima rentabilidade ainda aqui, ó, na perda da linha da LTA, da linha do MACD. Se fosse esperar pela do preço, você ganharia, mas ganharia menos, tá vendo aqui, ó? A perda foi lá embaixo. Então, nessa operação, primeira coluna verdinha aqui, o histograma do MACD, eu teria feito uma entrada aqui no rompimento dessa máxima e teria rendido para mim aqui, pessoal, aproximadamente 74% em 4 dias, tá certo? Aproximadamente 74% em 4 dias. Vamos para uma situação em que o nível 0,893 não é alcançado. Aqui eu trago para vocês agora, tem duas para escolher aqui, o Tavax, pronto. Olha só quando eu digo da importância de você. Vou abreviar a identificação da divergência, tá? Você já sabe como funciona. Então aqui, o preço. Não, o nível do MACD é mais para cá. Então aqui, assim. Essa vem lá de cima, rapaz. A preço fechamento sempre. Aqui temos o reforço da linha de tendência, da divergência da linha do MACD.
maior máxima no o último topo do MACD antes do nível A, que fica aqui, né? É esse, ó. Esse intervalo aqui, onde tem um topo, ele tá bem aqui esse topo. Aí dentro desse intervalo você vai olhar para o preço e vai descobrir a maior máxima aqui. E quando o histograma do MACD no C ainda negativo, no entorno dele você vai achar a menor mínima aqui. A traçar a maior máxima até a menor mínima. E veja só, pode acontecer isso aqui. E pode acontecer esta situação, meus amigos. Olha só. A linha de tendência LTA, né? A LTA da linha do MACD, ela é perdida antes de alcançar aquele nível maravilhoso do 0,893. Não chegou até lá. Então você não vai esperar, né? Não tem certeza que vai chegar até lá. Então se não chegar, o que é que acontece? Qual é a saída? A saída da operação vai acontecer quando você perder. Quando você observar, na verdade, a perda da LTA da linha do MACD. Aí, só para você memorizar ainda mais, ó, sempre sente o nível azul, sempre sente o nível azul. Toda vez que, não vou dizer toda vez, mas na maioria das vezes que um nível azul, deste aqui, um desses aqui, quando o nível azul ele é alcançado, existe a possibilidade da LTA do MACD ser perdida e você abortar a operação, sair da operação e você não vai sair de mãos vazias, não. Muito pelo contrário, você ainda continua tendo bom desempenho. O histograma do MACD ficou verdinho aqui pela primeira vez, foi no rompimento dessa máxima e saindo aqui na perda da linha, da LTA da linha do MACD, você teria feito aí aproximadamente 42% em 7 dias, operando nesse padrão. Certo? Mesma coisa aqui com áudio SDT, aconteceu algo semelhante. Se eu não estou enganado, está aqui a divergência. A maior máxima, já fica automática a identificação. Está aqui, ó. Esse aqui o A, o C, A, C. Maior máxima está ali. E a menor mínima está bem aqui. E mais uma vez se repete aquela história. Sempre o nível azul é sentido. Sempre o nível azul é sentido. Olha só. Perdão. Sempre não. Na maioria das vezes, ele é o principal responsável por impor a resistência que talvez possa fazer com que a linha do MACD venha a perder a sua LTA. Aí não pegou o 0,893, então veja só quando foi a saída. É no instante que perde uma LTA da linha do MACD. Bem, pessoal, era isso que eu tinha mostrar para vocês. Esse padrão eu considero um dos melhores para operar no gráfico de 4 horas. Eu considero também que dá para sobreviver com esse padrão. Você buscar operar esse padrão no gráfico de 4 horas, você vai ter bom desempenho mensal quase sempre. Eu não sei, depende de cada trader. Gostaria de dizer também que eu não me responsabilizo se você não conseguir aplicar de forma adequada esse método, se você não conseguir obter rentabilidade que venha satisfazer os seus anseios, mas assim, há grande possibilidade de você obter excelentes resultados aplicando esta metodologia que eu acabei de passar para vocês. Lembrando que você tem que usar essas retrações. E cada nível desse de retração representa um ponto em que representa uma resistência que pode fazer com que a linha do MACD venha a perder a sua LTA mais próxima. É quando você deve encerrar a operação, tá certo? Desculpe pelo vídeo, ficou muito longo, mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. É o primeiro vídeo de análise técnica aqui do canal. Sem pirotecnia, sem confetes, sem festa, até porque o canal é um canal humilde, mas eu garanto trazer para vocês sempre métodos eficazes e com muita simplicidade e objetividade, ok, pessoal? Então é isso, era o que eu tinha mostrar para vocês. Fiquem todos na paz, muita saúde, felicidade a todos nós, não é verdade? Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um joinha aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, não custa nada se você gostou.
na metodologia que eu acabei de apresentar. Então é isso, até mais e até o próximo vídeo. Fui!